Capela, o último galanteador de Mindelo. No dia 2 de junho de 1932, em uma pacata localidade da ilha de Santo Antão, chamada Mocho, no arquipélago de Cabo Verde, nascia o Sr. Manuel Alexandre Gomes, filho de Joana Marcelina Gomes e João Batista Gomes. Nesse vídeo, iremos relatar de forma muito breve a história desse personagem inspirador, que mais tarde receberia o apelido de Capela e marcaria a vida de muitos dos seus contemporâneos. O menino Manuel perdeu o pai para a imigração e teve que crescer sem a figura paterna. Essa situação trouxe-lhe um elevado senso de responsabilidade para com a família e cuidado com os mais necessitados. Começou a trabalhar muito cedo, mas foi aos 17 anos de idade que ingressou na alfândega do Mindelo. Com um emprego formal, estava dado o primeiro passo para a sua jornada como o grande galanteador do Mindelo, e duraria 71 anos, bem vividos. Nessa trajetória, o Sr. Manuel tem as paixões que vão moldando a sua caminhada nessa vida. Aprendeu no sofrimento a valorizar as pessoas sem considerar o credo, a raça, o nível social. Para ele, todos tinham o mesmo valor enquanto ser humano. Homem de carisma singular, soube trilhar e driblar as dificuldades que a vida o apresentou, tendo como as principais paixões a família, o futebol, as mulheres, o trabalho e a justiça social. É esse ser iluminado que passou por esse planeta que iremos conhecer um pouco. Segundo o filho de Jajona e João de Bana, como a mãe e o pai eram conhecidos, nasceu em uma casinha muito humilde, de pedra, típico daquela região. Dizem que chovia muito, o que por si só já é sinal de boa esperança para o povo cabo-verdiano. O lugar do nascimento ainda é muito remoto e de difícil acesso para os dias atuais, quanto mais em 1932, quando Cabo Verde ainda era uma colônia portuguesa, com um governo pouco preocupado com as populações dessas ilhas. Foi nessa realidade sofrida que passou a sua infância e moldou a sua forma de ver o mundo. Aos 7 anos de idade, se mudaria para a cidade do Mindelo, a ilha de São Vicente. Com eles iam sonhos de dias melhores e muita esperança. Eram tempos difíceis, secas, guerras, mas na cidade sempre podia obter algo melhor. Sair de um ambiente rural, com ruelas de barro, onde beirava muita necessidade, e desembarcar na agitada cidade do Mindelo, do início dos anos 40, deve ter provocado uma visão espetacular nessa outrora menino do interior. A visão dos prédios altos, do movimento dos navios e a dinâmica nas ruas me impactou profundamente, diria anos mais tarde. Mindelo girava em torno do seu porto, por onde chegava e partiam as pessoas de todas as ilhas do arquipélago. Também imigravam rumo à Europa, aos Estados Unidos, às roças de São Tomé, ou mesmo à América do Sul, para onde o seu pai, João de Bana, imigrou para nunca mais regressar. Está no DNA do cabo-verdiano lidar com perdas provocadas pela imigração. Então, o menino foi crescendo nesse ambiente boêmio do Mindelo da década de 40 e 50. Com 18 anos, já era um jovem atlético e ativo e jogava no Clube Castilho. Fato esse que lhe afastou de quase todos os vícios. Atuando como defesa lateral, veio a alcunha do Capela, por comparação de um colega que jogava no Belelenses, face à sua estatura e a solidez na defesa, conhecido como as Torres de Belém. Mas se no futebol o Capela jogava na defesa, na vida jogou no ataque. Galanteador por natureza, só não cortejou a centopeia, diria mais tarde a esposa. Fato é que, aos 23 anos de idade, o já apelidado Capela prometeu casar-se com a senhorita Elizabeth, mais conhecida como Bebeta, então com 17 anos. Como ainda não havia posses para sustentá-la, resolveu postergar a promessa e até lá cortejava as demais. Enquanto a noiva esperava, pacientemente, o famoso dia do casamento, o galanteador divertia-se nas festas e nos piqueniques do grupo antes e depois. O namoro durou apenas 10 curtos anos, tempo suficiente para criar as condições financeiras para sustentar a senhora Bebeta, que pacientemente se mantinha pura e imaculada e confiando na promessa do galanteador. Se para ela esses 10 anos foram uma eternidade, para ele parece ter passado num piscar de olhos. Como bom atleta, sabia da importância do treino antes de encarar uma partida de futebol. E sem dúvida, o casamento era a maior final que ele iria enfrentar e não poderia perder. O sorriso encantador da senhora Bebeta, congelado nessa imagem, revela um tema de felicidade, de uma noiva que diria anos mais tarde não ter saudade da juventude.
Nesse tempo do cortejo, o jovem e atlético, montado em sua moto AJS, era um personagem quase irresistível que, ao som dos motores, esquentava os sonhos e corações das moças e meninas espalhadas pelas ruas bem traçadas de Mindelo. O dia era 10 de abril de 1905, quando veio o tão sonhado casamento, que transformou a senhorita Bebeta na senhora Elizabeth Gomes. O casamento veio também às meretrizes, conhecidas como rabos de saia, inerente ao galanteador. Essa situação tirava o sossego da senhora Bebeta, mas disposta a pagar o preço para formar e manter uma família, suportou firme e forte. Cedo soube como era estar casada com o maior e último galanteador de Mindelo. Era, sem nenhuma dúvida, uma mulher à frente de seu tempo, em muitos aspectos. Mindelo, conhecido como a cidade da boemia, de boa música e das noites cavardianas, já serviu de palco de muitas desavenças matrimoniais. Nesse aspecto, o amor do Sr. Capela à sua esposa e aos filhos superou todas as tentativas de quebrar o enlace, pois, se as conquistas revelaram o seu maior defeito, a firme crença no casamento também lhe revelaria a sua maior virtude. O Sr. Capela viu muitos de seus amigos sendo tragados por esse infortúnio de separação, mas como um mestre de relacionamento soube escorregar essas tentativas. Talvez essa segurança fora transmitida no primeiro olhar dessa outrora apaixonado casal. Esse olhar talvez valesse a promessa de uma vida inteira. Quando os filhos chegaram, toda a espera mostrou-se valer a pena, cada um mais lindo que o outro, como profetiza a tia. Outra grande paixão do Sr. Capela foi o futebol. Como jogador do Clube Castilho, não chegou a ser campeão. Jogamos bem como nunca, mas perdemos como sempre, dizia frequentemente para a esposa após um jogo. Ao pendurar as chuteiras, foi considerado um excelente árbitro, o único com 3 cartões, o vermelho, o amarelo e o verde. A paixão pelo futebol o acompanhou por toda a sua vida, tendo um lugar cativo na história do futebol cavardiano. Muito conceituado, apitou grandes jogos, inclusive finais de campeonatos, sempre de forma isenta e exemplar. Mais tarde, serviu de referência para muitos novos talentos que foram surgindo na arbitragem. Conciliava tudo isso com o seu trabalho como fiel de armazém na empresa Napor, vindo a se aposentar em junho de 1997. Durante esse período, não mediu esforços para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, criando uma multidão de admiradores. Exemplo de funcionário público, nunca usufruiu de sua posição para benefício próprio. Os valores e a sua simplicidade o diferenciavam, servindo de exemplo e inspiração às gerações futuras. De personalidade conciliador, nunca gostou de brigas ou contendas, priorizando sempre as relações humanas em detrimento das vaidades supérfluas. Para ele, as pessoas sempre vinham em primeiro lugar. No dia 6 de junho de 2003, nos deixava esse ser humano, que foi sinônimo de amor ao próximo, procurando sempre aliviar o sofrimento das pessoas, através de um sorriso, um olhar ou simplesmente escutando elas. Amado por todos, Mindelo chorou nesse dia, quando uma multidão foi dar o último adeus. Sem dúvida, foi um homem que viveu intensamente o seu tempo e estará marcado para sempre no imaginário mindelense, como um homem que levou de forma ímpar o amor às pessoas que com ele tiveram o privilégio de conviver. Dispensava os holofotes e as homenagens da sociedade, mas será sempre homenageado por esse seu filho, eternamente grato.